Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Rapaz, hoje nós vamos falar sobre este cabra aqui, o Jason Ferrer, né? Ele que diz aí que Jesus não passa de um holograma, né? Jesus virtual aí, ele não existiu, segundo as palavras de Jason Ferrer, né? Foi tudo uma grande conspiração e é sobre isso que nós vamos falar. Ele que se diz ateu, mas os próprios ateus o rejeitam, né? Uma grande parte dos ateus aí. E ele saiu nas ruas espalhando a sua teoria de que Jesus é um holograma. Pois bem, nós... Enfim, nós vamos falar sobre isso aqui no canal, mas... Cara, isso é um absurdo, isso é impressionante. Enfim, nós vamos falar sobre isso aqui. Verifique a inscrição no canal. Não dá para levar a sério, né? Você me desculpe, mas eu sou espontâneo aqui no canal. É assim que eu estou. Mas verifique a inscrição aqui no canal, né? Esse conteúdo de fato é relevante, então você vá lá, se inscreva. O YouTube gosta também que você deixe um comentário, fale aqui, né? E fale o que você pensa também a respeito do que o Jason vai dizer aqui no vídeo, né? Ele fala que Deus é mau, porque crianças nascem com duas cabeças, ou porque crianças podem ser abusadas, né? Então, são todas essas questões aqui que nós vamos abordar, e por isso eu achei interessante trazer vídeo. Então, deixe um comentário. E, tão importante quanto isso tudo, ative o sininho, né, para você receber todas as notificações aí dos vídeos. E mais uma coisa também, como eu gravo no modo selfie, vai nos 3 pontinhos, ajusta a resolução, que eu vou ficar em tela cheia aí para você, tá? Coloca a melhor resolução possível que você vai me enxergar bem. Pois bem, vamos acompanhar aqui o que seu Jason Ferrer do canal Além da Fé anda dizendo aí nas ruas para as pessoas, né? Vamos lá. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso, é só uma pessoa, é tudo mentira. Tudo é alegórico. Tudo é alegórico. Olha lá, só da introdução dele aqui, vamos analisar duas coisas, né? Primeiro, Jesus nunca existiu, é tudo. Olha a afirmação que este sujeito está fazendo. Tudo é alegórico, ou seja, nada existiu, né? Rapaz, quando você observa os registros históricos a respeito da história de Jesus Cristo, né? Quando você vê os lugares, os relatos, né? As diversas confirmações de historiadores, é o assunto que tem mais material para se comprovar do que qualquer outro assunto, quando o assunto é Jesus Cristo, né? Você fazer uma afirmação dessa com a quantidade de material que você encontra, de que, de fato, sem dúvidas, Jesus Cristo vive, né, e ele existiu, cara, isso é um absurdo fazer uma afirmação dessa, né? Mas, enfim, aí depois ele vem com a retórica barata também, né? De que, como é que é? Em uns segundos ali de diferença, ele fala de Jesus, depois ele fala, tem mulheres sendo apedrejadas. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas se isso for direcionado a Jesus Cristo, é um absurdo. E se diz teólogo ainda, né? Diz que foi teólogo e parece que nunca leu a Bíblia, né? Porque, por exemplo, quando você vê que Cristo encontra a mulher adúltera na Bíblia e as pessoas queriam apedrejá-la, Cristo falou, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, ele falou, vaze e não peques mais, né? Então, cara, isso daqui não tem nenhum fundamento, né? Nem teológico, nem histórico. É um absurdo. Então, quando o sujeito já começa desse jeito, como é que você vai levar este vídeo a sério, né? Mas vamos em frente aqui acompanhar o Jesus holograma. Se você vê o povo ressuscitou do morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, eu tô aqui com quem? Alexandro. Aí. Prazer, Alexandro, viu? Ele pega o coitado que mal consegue respirar debaixo da máscara, mas vamos lá. Frequentei a Assembleia de Deus 15 anos. 15 anos de Assembleia de Deus? 15. Sério?
De qual campo tu participou? Recife. Do campo do Recife? Isso. E assim, por exemplo, tu és crente, por quê? Porque tu Eu creio em acredita... Deus. Não, por que você acredita em Deus? Porque ele é o soberano, dono de tudo e de todos. Ele é o Faz dono uma de gracinha tudo com Jesus e Cristo, de né? todos. É. Então é isso que te faz acreditar. Mas você não acha que, por exemplo, essa ideia de Deus foi uma ideia construída socialmente falando? Meu querido, na minha percepção, o que Deus fez, foi tudo bom para Aí nós, bota a né? imagem da África, né? É. Se Deus ele fez tudo de bom para o homem, por que o homem sofre tanto? Porque ele disse que no mundo tereis aflição e tribulação. Mas Perfeito. ele- Aqui, ele vai dizer- essa questão dele falar Deus não foi uma ideia construída socialmente, mas não vou nem responder isso aí, tá? Vamos partir aqui pro que de fato pode ter algum efeito para as pessoas, né? Ele fala, se Deus é bom, por que tem o mal, né? É uma pergunta clássica, aliás. E o Senhor responde bem, né? Porque já foi dito que no mundo tereis aflições, né? Então, perfeito. Ele respondeu muito bem aqui, o senhorzinho, mas vamos em frente. Tá, mas... Ele venceu, nós também iremos vencer. Entendi. Mas assim, por exemplo, no mundo tereis aflições. Aflições são dificuldades. Isso. São problemas. Isso. Mas eu digo assim, quando você fala de aflições, uma pessoa que nasce com duas cabeças, por exemplo... Olha a Deus retórica fez uma que o pessoa cara nascer usa. com duas cabeças, já que ele é o dono de tudo, como você falou. Cada um tem seu modo. Então, Deus é mau porque alguém nasce com duas cabeças, né? Então, olha a retórica que ele usa, né? O que é a retórica, de fato? É quando você questiona uma pessoa, faz algo nesse sentido, com o intuito unicamente de causar um efeito, e não com uma preocupação em si, com o objeto de estudo, né? Não como uma real preocupação. Aí ele coloca aqui, se um sujeito nasce com duas cabeças... Se eu estou falando com ele aqui, eu não vou dar esse tipo de resposta como eu estou dando nesse vídeo, né? Porque é um cara que não quer entender a realidade, né? Ele quer causar efeito e não analisar de fato o objeto de estudo, como ele se apresenta na realidade. Porque qualquer pessoa que quer de fato analisar, entende o seguinte, o que acontece, né? Quando um bebê ele nasce com duas cabeças, é o que é popularmente conhecido como gêmeos siameses, né? Então, qual é o processo que acontece? O óvulo, ele é fecundado 2 vezes, né? E aí, em um prazo de 2 semanas, o embrião, ele precisa se separar. Então, em um prazo de 12 semanas, perdão, é mais ou menos aí o prazo que a ciência fala. O embrião, ele precisa se separar. Quando ele não consegue fazer essa separação, aí acaba acontecendo do bebê nascer com algum órgão grudado, né? Às vezes a cabeça, enfim, qualquer outro órgão. Então, é por isso que acontece. Aí, em última instância, se você observar o que o senhorzinho falou aqui, tá totalmente certo, tá correto. Porque no mundo tereis aflições. Porque se você vai falar que Deus é mau porque um bebê nasceu com 2 cabeças, você vai ter que falar que um sujeito que tem mal de Parkinson, tem Alzheimer, tem, sei lá, tuberculose aos 70, 80 anos, isso faz também Deus mal, né? E ninguém vê desse jeito. Porque se a vida ela começa a partir da fecundação, este processo ele acontece depois da fecundação. Então não faz sentido você fazer uma afirmação, né? Então, uma vida para um cristão, ela começa a partir da fecundação ali. Fecundou tudo certinho, é a vida, tá rolando. Não importa se a vida tem 1 dia, 2 dias ou 70 anos. Uma doença vai ser uma doença, né? Uma má formação vai ser uma má formação. Então, isso não tem embasamento biológico. Este cabra ele não começa com embasamento teológico. E ele não tem, nem na opinião popular isso cola, né? Então, ele tenta refutar a fé cristã por aquilo que ela não disse. Isso não faz sentido nenhum, tá certo? Mas vamos em frente aqui. Vamos lá. Tá, mas a interpretação, Alexandre, é da seguinte forma. Nasceu 2 crianças com 2 cabeças. Não tem outra interpretação para isso. Não tem, é só a sua, claro, a sua é maravilhosa, que nem científica nem biológica Foi o Criador que fez? Não. Então quem fez? Olha lá, você vê que, assim, ó, outro detalhe. Quando alguém fica assim,
questionando, né? Você não fica respondendo, porque você vê que o sujeito, ele de fato não quer entender, ele só quer causar, né? Ele quer, como é que é, mitar ou lacrar, né? Como o povo diz aí. Ele não quer compreender de fato o objeto de estudo como ele se apresenta na realidade. Então, se um sujeito ele fica fazendo pergunta desse tipo, você não responde. Ou você sai dali, né? Porque ele não quer saber, ou você responde ele com perguntas. Por que que Deus não pode fazer uma criança ter duas cabeças? Por que isso não pode ser obra de Deus? Né? Qual é o problema? Você não sabe que no mundo tereis aflições? Né? Uma criança ela não pode ter doenças? Então, na onde isso foge do plano de Deus? Do plano original de Deus? Melhor dizendo, né? Fica de uma forma mais precisa. Então você vê que é um sujeito que só apela para retórica aqui, não é? Ele não, enfim, né? Não se preocupa com o objeto de estudo de fato. Mas vamos lá. Essa criança com duas cabeças? Creio plenamente. Então, se ele é o responsável por tudo isso, você acha que Deus é bom? É bom, Deus ele continua Mas se sendo Deus é bom. maravilhoso, aí eu te pergunto, por que existem crianças sendo estupradas? Olha lá, aí de novo, rapaz, olha que retórica porca, bicho. Olha que retórica porca. Então, ele está aqui colocando em dúvida, né? Se Deus é bom, por que crianças são abusadas? Segundo as palavras dele, né? Então, seria mais ou menos se você dissesse o seguinte: você aí que está me assistindo, você tem um filho, né? Aí você leva esse filho para a escola, aí esse filho está lá na escola e ele é abusado por alguém. Seria como se ele tentasse colocar a culpa em você, pai ou mãe, e não no abusador. Né? Ele está tentando colocar a culpa em Deus e não no abusador. Isso não faz sentido nenhum. Né? Isso não é visto em nenhuma esfera da sociedade dessa maneira. Por exemplo, quando você vê isso juridicamente, né, o que acontece? Quem é penalizado? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? É mostrar como a realidade se apresenta. Tá? Isso não é uma opinião, isso é um fato. As coisas elas se apresentam desse jeito, não é? Juridicamente, o que acontece? Quando um sujeito ele abusa de uma criança, quem é penalizado é ele, não o pai que levou a criança para a escola, não o filho de Deus que está aqui no mundo, né? Não é Deus que é penalizado quando ele coloca o filho dele aqui no mundo. É a mesma, é bem comparável aí, é para você entender bem. Então, juridicamente isso não acontece. Quem é única e exclusivamente penalizado é o criminoso, né, o abusador. Então, é uma retórica barata que só quem tá bobo cai nessa. Né? Então, isso não acontece juridicamente. Na opinião popular, da mesma forma, a culpa vai ser sempre do abusador. Teologicamente, este sujeito é um pecador, né? É alguém que está fazendo mal. Historicamente se vê assim, não se vê de outra... Busque na história você culpar os pais por um sujeito abusar. Isso não existe. Né? Isso tá tão fora da realidade. É porque assim, ó, o que acontece? Às vezes o sujeito ele é tão ávido, ele tá tão sedento em refutar Deus, refutar a fé de outra pessoa, refutar outra religião, que ele começa a ter supostos delírios, né? Supostamente aí delírios, e ele começa a montar uma realidade em que só ele vive, só ele acredita. Mas isso não se apresenta na realidade. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, as leis que são o que a população tem como consenso social e aquilo se cristalizou e se transformou numa lei, ou seja, juridicamente você não enxerga assim. Você não enxerga isso na moral. Você não vê isso na moral cristã, na teologia, nem filosoficamente. Isso não existe. Ele montou ele sim está montando o seu holograma da realidade e faz esse tipo de afirmação. Então isso aqui é uma besteira, né? Chega a ser curioso. Então aí o vídeo dele é mais disso, né? Ele continua insistindo nessas coisas. E é isso, cara, não tem sentido, é o seguinte, e por isso muitos ateus, eles reprovam isso aqui que ele faz, porque é como a gente explicou no começo do vídeo, não é uma real análise do objeto de estudo,
é você querer causar, quer dizer, querer agir com retórica, né? Causar efeito, mas não analisar de fato o que está sendo estudado, né? E esse foi o motivo que eu deixei de ser ateu, quando eu era ateu mais novo, né? Quem acompanha aqui o canal sabe. Por isso eu deixei de ser ateu, porque eu fazia exatamente essa mesma coisa, né? Eu não analisava de fato o objeto de estudo. Eu queria pegar qualquer coisa e atacar em Jesus Cristo, em Deus, né? Enfim, isso é tema para outro vídeo. Só para finalizar, para deixar algo interessante, né? Eu falei uma história da Bíblia no começo aqui, Jesus e a adúltera, né? E ainda que você me assista e não tenha um testemunho do livro de Mórmon, né? Que eu como santo dos últimos dias creio ser um testamento de Jesus Cristo, isso daqui, o que fala, é universalmente uma verdade, né? Diz assim, em 2 Nefe, capítulo 2, versículo 11, porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão. Se assim não fosse, meu primogênito no deserto, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma, pois se fossem um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção, nem incorrupção, nem felicidade, nem miséria, nem sensibilidade, nem insensibilidade, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Que para que você saiba o que é o bem, precisa existir o mal. Para que você saiba o que é o mal, precisa existir o bem, para você poder escolher. Quando não existe nenhuma coisa nem outra, você não pode se mover em nenhuma direção, né? Isso já é muito bem conhecido também para quem estudou um filósofo chamado Augusto Comte, que ele diz a frase seguinte: cada vez mais os vivos são governados pelos mortos, né? O que esse filósofo ele quer dizer? Que todas as obras que os mortos deixam, elas de alguma maneira têm poder sobre os vivos. E é a realidade, entende? A moral que nós vivemos é a moral judaico-cristã. O sistema que nós vivemos é um sistema capitalista. Então tudo foi deixado pelos nossos antepassados e nós vivemos isso, entende? Não tem como você estar parado. Você sempre vai ser influenciado por uma direção ou por outra. Isso já é muito conhecido para quem estuda essa parte da filosofia. O livro de Mórmon ele aborda muito bem esse tema, né? Então é muito simples. Isso muitos teólogos têm conhecimento também, né? Então é curioso esse sujeito se alegar teólogo, né? Mas, enfim, é isso. Pessoal, duas coisas bem importantes a se fazer. Uma delas vai no grupo de Facebook Capela Virtual da Igreja de Jesus Cristo. Esse grupo é muito bom. Lá eu vou passar a lançar perguntas e respostas para responder perguntas simples de forma curta aqui no canal, né? E também vai no canal do Cosplay de Retornado. É um rapaz que tem um canal aqui no YouTube muito bom, tá? Recomendo assistir lá, que é maravilhoso. Perfeito? É isso que eu queria falar. Valeu!